Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilmar, professor de língua portuguesa, e nesse vídeo irei apresentar gabaritos de atividades sugeridas pela sequência didática do programa Educar Soluções. Então, caro aluno do nono ano, pegue aí seu caderno, seu lápis, sua caneta, coloque em cima da mesa e vamos prestar bastante atenção nessa aula, onde irei dar dicas de como você fazer uma boa prova, né, uma boa prova externa, né, como a prova do SAEB e do SAEP, tá certo? E tem outras aulas de apostas aí no canal, tá? Então você pode estar vendo, tem outros vídeos, né, já com temas todos voltados para provas, né, do SAEP, do SAEB. Então, de acordo com a sequência didática do programa Educar Soluções, como eu já falei, tá? Então, vamos ver aqui, começando. Hoje, só mostrando aqui a capa, tá? Da apostila, sequência didática língua portuguesa, nono ano, atualizado, terceiro bimestre de 2025, tá? Então, eu vou passar aqui um pouco bem rápido, né? Vou para a página, na versão do professor, página 39. Do aluno é diferente, mas eu digo já já qual é a página do aluno. Pronto, tá aqui, página 39. Na sequência didática do aluno vai ser a página 37, tá? 37 ou 38, tá? Não lembro bem direitinho, mas fica por aí, aproximadamente, tá certo? Bom, então observem aqui. Então, o que foi trabalhado, né, que uma charge, certo? Então, aqui pede para ler o texto, certo? Ah, professor, mas aí é um desenho, né? Um desenho onde tem duas pessoas, sim, mas é um texto, né? Então, você vai compreender, vou dar mais detalhes sobre isso com o desenvolver aqui da aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, está pedindo para ler o texto e responder as questões de 1 a 6. Então, observe aqui os personagens, né? Quando você se depara, assim, com uma charge, com um cartoon, você tem que prestar bastante atenção, certo? Então, porque as imagens, né, a forma como os personagens estão, né, você pode observar que até movimentos, né, são mostrados nos desenhos, certo? Então, você tem que observar isso, que tudo isso transmite algo, tudo isso está falando para você, né, os movimentos dos personagens, a expressão do rosto de cada um, tá certo? Além das palavras, tá? Bom, então vamos ver, aqui tem um balão, né? Então observe que tem um balão, aí tem a setazinha, sempre gosto de falar sobre isso, a setazinha que está indicando que ele está falando, tá? Tem balões onde ao invés de seta tem assim umas bolotinhas, né? Se dirigindo para a cabeça da pessoa. Aí indica que está pensando. Então, aqui no caso, os dois balões, né, estão indicando que os personagens estão conversando. Então, primeiro chega, observe que ele chega, né, está acenando. Então, ele fala, tudo bem, tudo em cima, seu Gregório? Olha o sinal de interrogação. Sempre gosto de chamar também a atenção para o sinal de pontuação, que às vezes as pessoas esquecem, né, às vezes quando vão fazer uma pergunta, esquecem de colocar o sinal de pontuação, aí não se sabe, quem está lendo não sabe se está perguntando, se está afirmando, enfim. Então, aqui a interrogaçãozinha, que ele está fazendo a pergunta, tá? Tudo em cima, seu Gregório? E ele responde, né? Observe que está bem mais destacada a palavra, né? A resposta dele está em negrito, mais negrito do que aqui do primeiro balão. Ele, tudo. Então, dá para entender que ele respondeu assim com bastante firmeza, né? Então, até com os olhos fechados, assim, com uma certa arrogância, né? Do meu ponto de vista. Então, ele, tudo. Então, observe, né, que do outro lado, aqui atrás, né, observe que atrás tem assim uma prateleira, né, tem umas latas, uns sacos, todos com os preços destacados, né. Então, observe que também a máquina registradora, embaixo que tem a cestazinha. Então, isso percebe-se o quê? Que o enredo, né, está acontecendo no comércio, né,
num supermercado, né? Tá bem que atrás também tem outra pessoa olhando aqui os produtos, e enfim. Então, como eu falei, você tem que estar atento a tudo, né? Quando você se depara com um texto desse tipo, né? Que é o chamado texto verbal e não verbal. Por que verbal? Porque ele tem palavras. E o porquê não verbal? São as imagens. Portanto, é um texto verbal e não verbal. Ainda podemos chamar de texto misto, ok? Então, vamos lá. Aí a fonte, né, de onde foi retirada essa imagem, certo? De onde está disponível. E aí vem agora as questões, né? Qual é o tema do texto? Bom, o tema é o assunto principal. Então observa-se que como está num supermercado, como tem preços, né, todas as características do supermercado. Então, o tema, né, também, vão voltar de novo, né, quando esse tudo é em cima, seu Gregório, tudo. Então, e pelos preços, né, bem destacados, então o tema é o quê? O aumento dos preços dos produtos. É a inflação. Certo? Então, só lembrando, o tema é o assunto principal do texto. E qual é o público-alvo desse texto? Né? A quem está se dirigindo, principalmente, a leitores interessados em assuntos relacionados à economia. Porque quem é interessado em assunto da economia, né? Então já vai ver, né? Já percebe logo, é aumento, já entende bem com facilidade, mais ainda, né? Que é economia, ok. Vamos lá, para transmitir a mensagem, o texto usa que linguagem? Como já falei lá no início, né? Uma linguagem verbal e não verbal. E repetindo, né? Verbal porque tem as palavras e a não verbal é representada pelas imagens. Então, lembrando que nenhuma nem outra é mais importante, né? As duas são importantes. A linguagem verbal complementa a não verbal, ou vice-versa, tá certo? Então, se tivesse só verbal, sem essas imagens aqui do preço, né, essas coisinhas, as prateleiras, a cestinha aqui, então a pessoa não ia saber, né, do que se tratava. Tudo em cima, seu Gregório, tudo, mas o que, né, se não tivesse aqui essas outras imagens? Então ia ficar difícil a comunicação, o entendimento, certo? Então observe, então como tem as duas coisas, aí já facilita. Eles de certa forma estão falando de economia. Olha os preços destacados, né? Tudo em cima, tudo, né? Vamos ver mais. Então, linguagem verbal não verbal, de novo, né? Eu falei já que pode também ser chamado de linguagem mista. Bom, qual elemento da charge é essencial para a compreensão da crítica do texto? O que foi mais importante? Como é que foi compreendido? O que facilitou compreender a crítica desse texto? Quem está fazendo uma crítica, né? São os preços dos produtos destacados, tá? Então, observe que quando ele fala, então tudo em cima, seu Gregório, então provavelmente ele não se referia ao preço de nada, né? Foi apenas um cumprimento, como se ele estivesse perguntando, está tudo bem, né? Está tudo ok? E aí o outro lá já entendeu, já falou, ele disse assim, tudo, né? Aí assim, uma certa ironia, né? Uma certa ironia, está se referindo aos preços das coisas, né? Ou talvez aos preços e também à vida dele. Então tá tudo ok. Tanto a minha vida como o aumento dos meus produtos. Ok. Então vamos lá. Qual estratégia foi usada no texto para gerar humor? Né? Porque o objetivo do texto aqui é transmitir humor, né? Causar risos, certo? Então foi o quê? Foi a expressão com sentido irônico, né? Quando diz tudo, olha o jeito do rosto dele, né? Então teve uma ironia aqui, uma expressão de ironia, tá certo? Vamos lá. A sexta questão diz assim: considerando a resposta da questão anterior, né, que foi colocada aqui a expressão com sentido irônico, explica o que motivou você a chegar a tal resposta. Bom, para se chegar a essa resposta, né, de que foi a expressão, que o que gerou humor foi a expressão com sentido irônico, né, foi a expressão tudo em cima. É usada geralmente para perguntar se a pessoa está bem, mas no contexto
né, também expressa uma ironia em relação ao preço dos produtos. Por isso, se trata de uma ambiguidade. O que é ambiguidade? Que tem duplo sentido, tá? Essa palavra aqui, quando ele diz tudo, ela tem duplo sentido, né? Pode estar se referindo à vida dele, minha vida está tudo bem na minha vida, está tudo aí em cima. Ou então, ele pode estar ironizando, né? A verdade é tudo. Ou então pode estar usando as duas coisas, como eu já falei anteriormente. Entendi? Espero que você esteja já compreendendo, né? E qualquer dúvida, sempre falei isso nos meus vídeos, deixe perguntas aí embaixo nos comentários que responderei, tá? Bom, vamos lá. Aqui o segundo, né? A segunda charge. Observe aí que é da aula 2 aqui desse bloco. Leia o trecho e responda as questões de 1 a 4. Então, observe que aqui tem, começando aqui, tem o desenho aqui, né? Enem 2019, o cartaz, né? Está colado aqui sobre a porta, né? Logo acima da porta. Observe que aqui tem a cadeira aqui, que já característica das cadeiras de sala de aula, né, com a mesinha e tudo. E aí vem aqui a camisa dele fiscal, certo? Então, sempre tem que ser observado tudo, tá? Então, você não vai olhar só aqui os personagens. Quando você se deparar com esse tipo de texto, né, com a charge, com o cartoon, com a história em quadrinho, observe tudo, tá? Observe todos os detalhes, não pode deixar passar nada, como aqui o cartaz do Enem, a carteira, né, que é a característica de sala de aula, a camiseta com o nome fiscal, o rosto dele, o jeito, né, braços cruzados e como o outro está chegando, certo? Com alguma coisa na mão, parece que o copo aqui, na caneca d'água, né, aqui outras coisas aqui na mão dele, né? Bom, então ele chega aqui, caneta azul, né? Provavelmente ele esteja cantando, né? Se referindo à música Caneta Azul, né? Que todo mundo já ouviu, né? Que foi um sucesso, né? Há pouco tempo. E enfim. E aí ele vai, o fiscal, né? Não está com cara de muito amigo, diz o seguinte: só pode caneta preta. Né? Então, é uma regra de quem vai fazer a prova do Enem, certo? Usar caneta preta. Ok, então vamos lá. Qual é o tema do texto? Qual é o assunto principal do texto? Uso somente de caneta preta para a prova do Enem, tá? Então, aqui ele já diz, quando ele chega falando caneta azul, né? Então, ele só pode caneta preta. Então, esse é o tema, é o assunto. Olha, na prova do Enem, você pode usar a caneta preta. Pronto. Qual a importância da charge na sociedade? Criticar a conduta da sociedade, né? Então, de como as pessoas se comportam, né? Se conduz. Então, essa é a importância, né? A crítica. Qual é o público-alvo? São os estudantes e participantes em geral do Enem. Ok, então para transmitir a mensagem, o texto usa que linguagem? Linguagem verbal e não verbal. Eu já falei anteriormente, né? Porque ela é formada por imagens e palavras, né? Sendo que uma complementa a outra, né? As duas são muito importantes. E qual elemento da charge é essencial para a compreensão da crítica do texto? Opa, eu troquei aqui, né? Não era para estar aqui, né? Estou repetindo a questão lá da charge, da primeira charge, né? Então, voltando aqui. Aí aqui, pronto. Para transmitir a mensagem, o texto usa que linguagem? Linguagem verbal e não verbal. Na sua opinião, qual seria a crítica dessa charge? Né? Aqui, de acordo com a sugestão aqui dada pela apostila, os jovens atualmente estarem mais conectados aos acontecimentos da internet que às informações relevantes para seu próprio desenvolvimento. Então, ele dá a opinião aqui, né, que a crítica seria que os jovens estão mais conectados aos acontecimentos da internet, né, como a música da Caneta Azul, né, que bombou na internet, né,
do que as informações relevantes, do que aquilo que era importante. Ele podia estar sem saber que deveria usar a caneta preta, né? E iria usar a caneta azul. Então pode ser isso, tá? É uma sugestão dada aqui pela apostila, né? Mas você pode ter a sua sugestão também, tá? Vamos lá. Eu quero... Pronto. A fala do garoto faz alusão a algum evento da sociedade, né? Então, quando ele fala caneta azul, que eu, no meu ponto de vista, acho que ele está cantando, né? Então, faz alusão, está se referindo a algum evento da sociedade? Sim, a um trecho da música de Manuel Gomes, Caneta Azul, tá? E qual a estratégia foi usada no texto para gerar humor? O que tornou engraçado, né? Então, o texto tem assim um objetivo de transmitir humor, de transmitir riso. Então, qual foi a estratégia? O fato de o garoto, ao falar a cor da caneta, também remeter à letra de uma música, né? Então, ele foi falando a música, né, a cor da caneta, e usando a música, né? Como eu disse, eu acho que ele chegou cantando, certo? Bom, e o que a imagem do Enem sugere no texto? O teste do Enem requer o uso exclusivamente da caneta preta. Isso aqui está bem claro, né? O teste do Enem requer, quer dizer, exige o uso exclusivamente da caneta preta. Então, tal que o fiscal fez uma cara feia, né? Então, caneta preta, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver a próxima aqui, tá certo? Os modalizadores. Ainda tem um tempinho aqui, né? O vídeo vai ficar um pouco longo, mas vamos fechar aqui com esse assunto aqui, tá certo? Os modalizadores são elementos linguísticos que expressam a atitude do falante em relação ao conteúdo da sua fala. Eles, quer dizer, esses elementos linguísticos podem indicar obrigação, possibilidade, certeza, desejo ou ainda emoção. Então, quais são os tipos de modalizadores? Os principais. Tem os deônticos, que relacionam-se a normas, a regras ou obrigações, indica necessidade, permissão ou ainda proibição. Quando diz assim, deve-se respeitar as leis. Então, observe aqui que está indicando uma ordem, né? Que deve-se respeitar as leis, certo? Deve-se respeitar as leis. Está indicando uma ordem, uma norma, né? Uma norma. Você pode entrar agora. Então, observe que está dando a permissão, certo? Então, isso, deônticos. E os epistêmicos expressam o grau de certeza ou dúvida. Vamos ver, talvez ele chegue amanhã. Então, quando fala talvez, é uma dúvida, né? Com certeza, isso é verdade. Então, observe que o termo com certeza, a expressão com certeza, né, já está afirmando, com certeza, isso é verdade. Olha a diferença, né? Então, afetivos que revelam emoções, sentimentos, quando diz assim, felizmente o evento foi cancelado, felizmente tudo deu certo. Então, isso aqui repassa o quê? Uma emoção, certo? Então, rapidinho, revisando aqui, deônicos, modalizadores deônicos relacionados a regras. Deve-se respeitar as leis, certo? Também pode ser permissão. Você pode entrar agora, tá? A gente está permitindo a entrada. Epistêmico é uma certeza ou dúvida. Com certeza, isso é verdade. Talvez ele chegue amanhã, né? Talvez, provavelmente ele viaje amanhã. E os afetivos vêm de emoções. Infelizmente, o evento foi cancelado. Infelizmente, a casa foi alagada, tá? Felizmente tudo terminou numa boa. Felizmente eu tirei uma boa nota na minha prova. Ok. Bom, aí vamos ver aqui. Então, observe aqui, né? Tem certeza de que é esse caminho certo? Que no início, né, fala o seguinte: ONU diz que a humanidade causou aquecimento global. Então, aqui a primeira frase.
ONU, que é a Organização das Nações Unidas, diz que a humanidade causou o aquecimento global. Tem certeza de que é esse o caminho certo? Então, observe, como eu já disse, você tem que observar tudo, né, todos os detalhes das imagens, das palavras. Aqui outra imagem o texto faz referência, né? Então esse texto está fazendo a referência à evolução do homem, né? Que é bastante visto, a gente vê bastante, né? Tem a teoria, né, da evolução do homem, a teoria lá de Darwin, certo? E aí vem a 2. Por que o homem aparece sapecado pelo fogo? Em razão do calor devido ao aquecimento global, né? Aqui entra a questão do aquecimento global, a gente sabe que ultimamente está muito quente, né? O aquecimento em extremo, não é isso? E enfim, segundo o texto, quando fala em segundo, quer dizer de acordo com o texto. O que foi colocado no texto? O que o texto propôs? Quem causou o aquecimento global? A humanidade, né? A humanidade. Ele diz assim, bem no início já diz, ONU diz que a humanidade causou aquecimento global. Então, de acordo com o texto, foi a humanidade, certo? O que mais? A qual caminho o homem sapecado pelo fogo se refere, né, ao caminho da evolução, do avanço da humanidade. Então, o homem já está sapecado devido que já foi causado pela humanidade, né, e ele pergunta se esse é o caminho certo, né, continuar evoluindo. Então, vai se acabar tudo, vai virar tudo cinza, né? Pode-se dizer que esse caminho é uma estrada? Não, pois representa apenas para a direção que a humanidade segue, como se fosse uma estrada, tá? Então não quer dizer que seja uma estrada, né? Ali é apenas uma representação da evolução, né? Da direção da humanidade. Vamos continuar evoluindo, vamos continuar destruindo as florestas, animais, enfim. No trecho, tem certeza. No trecho, aí vem as aspas, para destacar, no trecho, tem certeza de que é esse o caminho certo? Essa expressão destacada traz uma ideia de avaliação, né? Você tem que avaliar, será que é isso mesmo? Certo? Então, vamos ver o que é que ainda tem. Pronto, vamos ficar por aqui, tá? E aí no próximo vídeo a gente continua com outras charges, tá certo? Bom, então não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no canal, que é para nas próximas aulas que eu postar, você receber as notificações. Quero agradecer por ter ficado até o final e um abraço para todos.